Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre qual ação está mais barata neste momento: Banco do Brasil, Banco Bradesco ou BB Seguridade. E aí, caso você não tenha nenhum desses papéis e está pensando em qual dos papéis se apresenta o melhor momento para você começar a investir. E é essa pergunta que a gente vai tentar responder neste vídeo. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia por dia e já somos mais de 2.000 inscritos. No canal você irá aprender sobre o mercado financeiro, além disso, acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Então não perca nenhum vídeo, basta você se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então sem enrolação, bora para o vídeo. Aqui a gente observa a cotação do Banco do Brasil que fechou nos patamares de R$ 55,41. E o que a gente observa é que, no corrente ano, os papéis praticamente estão andando de lado e apreciando 1,19%. O Banco Bradesco tem as suas cotações a R$ 12,52. E, diferentemente do Banco do Brasil, a gente observa as cotações do Banco Bradesco caindo mês após mês e já acumula 17,14% de queda. Já a BB Seguridade, como a gente observa, também tem uma leve queda no corrente ano de 4,57%, com cotações a R$ 32,34. E aí a grande pergunta é: qual das três opções se encontra como o melhor investimento nesse momento? E aí, para responder essa pergunta, vamos observar qual das três empresas já entregam um maior retorno no curto prazo. Então, o primeiro ponto que a gente observa: trago aqui as cotações dos valores das ações, o lucro de cada empresa previsto para o ano de 2024 e esse lucro por ação. Assim, a gente vai calcular o PL projetivo para o ano de 2024, junto com seus respectivos payouts atuais, ou seja, o quanto eles irão distribuir em dividendos. E aí, a gente tem alguns programas de recompra de ações ativos nesse momento, tanto para a BB Seguridade quanto para o Banco Bradesco, e isso não se aplica ao Banco do Brasil. Nesse esquema, o que a gente observa é que o Banco do Brasil espera obter um lucro médio de 38,5 bilhões de reais, sendo a mínima a 37 bi e a máxima a 40 bi. Então vamos obter aqui um valor conservador em nossas análises de 38,5 bilhões de reais. Isso representa um lucro por ação de R$ 13,44, o que nos dá um PL projetivo de 4,12 vezes. De fato, o Banco do Brasil está bem barato nesse momento por esse indicador preço sobre seus lucros. Porém, cuidado ao olhar isso aqui de forma isolada. O payout subiu de 40% para 45% e isso nos dá, então, maior retorno de dividendos no ano de 2024, o que totaliza R$ 6,05 de dividendo projetivo. E, nessas cotações de R$ 55,41, um retorno de 10,92% bruto. E, se observarmos, o Banco do Brasil paga JCP, consequentemente, tem que realizar o desconto de IR. E aí esse desconto passa para um dividendo líquido de 9,83%, ou seja, isso aqui é o que de fato você vai ter de retorno ao comprar as ações do Banco do Brasil nessas cotações. E o retorno final, 9,83%. Quando a gente parte para analisar a BB Seguridade, um lucro esperado de 8,19 bilhões de reais, o que nos dá um lucro por ação de R$ 4,10 e nessas cotações de R$ 32,34, um PL projetivo de 7,89 vezes. Ou seja, em relação à média do PL da BB Seguridade, isso mostra também que o papel está interessante nesses patamares. O payout atual diminuiu para 72,05%, justamente por causa da política de recompra de ações, e aí diminuíram esse payout para então realizar essa recompra. Consequentemente, se a gente somar essa recompra de ação com o retorno, vai dar um retorno final bem interessante, como a gente vai observar a seguir. Então, o que já foi recomprado foi um total de 1,12% das 3,21% de ações, totalizando aqui já no espectro da base acionária total da BB Seguridade. Então, é um programa acima de 60 milhões de ações disponível ali no mercado, e, consequentemente, isso representa 3,21% do total da base acionária da BB Seguridade, que eu já realizei o cálculo. E o que eles já recompraram, acima de 22 milhões, o que representa da sua base acionária total 1,12%. Então, isso representa nesse payout e distribuindo
a partir desses lucros, um dividendo de R$ 2,95. E nessas cotações, o retorno em dividendo, ou seja, seu dividendo yield, é de 9,12%. Porém, dividendo líquido, 9,12%, porque a BB Seguridade só distribui dividendos e não distribui JCP, e até o momento o dividendo ele é livre de imposto de renda. Consequentemente, se a gente calcular o retorno real, ou seja, somar em conta de padeiro com o retorno da política de recompra de ações, temos aqui um retorno esperado de 12,33%. E se a gente somar só com o que já foi realizado, um total de 1,12% de ações recompradas, então temos um retorno aí de 10,24%. Então, retorno real esperado de 12,33%, e se já calcular com o que eles já recompraram, então meio que uma certeza, entre aspas, 10,24% de retorno. Então, realmente um retorno absurdo na BB Seguridade, nesses patamares de R$ 32,34. Quando a gente parte para o Bradesco nas cotações de R$ 12,52, que vem caindo já há um bom tempo suas cotações, e é esperado um lucro de 17 bilhões para o ano de 2024, ou seja, nada de recuperação para o Bradesco no corrente ano. Isso representa um lucro por ação de R$ 1,60, com um PL, ou seja, preço sobre seus lucros, de 7,82 vezes. Isso aqui, em relação à sua média, também mostra que está interessante. E aí, quando a gente observa o payout atual do Bradesco, é de 79%, o que também somado a uma política de recompra de ações ativa, que irão recomprar 1% da sua base acionária total. Nesse payout, com esse lucro, estamos falando de um retorno em dividendo aqui de R$ 1,26 nessas cotações. Isso representa um retorno em dividendo de 10,06%. E lembrando que o Bradesco ele paga exclusivamente apenas JCP. Logo, tem que realizar o desconto de imposto de renda de 15%, o que nos dá então um dividendo yield líquido de 8,55%. Então, entre as três empresas, a gente observa que em dividendo yield líquido, o Banco do Brasil ele entrega mais retorno para o seu acionista, caso você queira investir em uma das três empresas e obter retorno em dividendos. Então, o Banco do Brasil é a primeira opção nesta avaliação, em segundo, a BB Seguridade, e em terceiro, o Bradescão, retornando 8,55%. Se você pegar o retorno final, ou seja, junto com a política de recompra de ações, ainda assim a gente observa que o Bradesco ele fica em terceiro lugar, ficando aqui com um retorno final de 9,55%. E aí a BB Seguridade passa a ser a preferida aqui, ficando em primeiro lugar com um retorno de 12,33%. E o Banco do Brasil mantendo seus 9,83% de retorno para o acionista que pretende investir na empresa. Então, de fato, a gente observa que neste momento a BB Seguridade se torna uma melhor opção, tanto em relação ao retorno final, quanto também um dividendo bem interessante na obtenção aqui de proventos. E aí, se a gente for calcular o retorno nominal em reais, ou seja, a gente vê o quanto a gente recebe de dividendos de cada uma dessas empresas, a gente então vai simular um investimento de R$40 mil. Nesse investimento a gente vai observar que você irá comprar 722 ações para o Banco do Brasil, 1.237 ações para a BB Seguridade, 3.195 ações para o Bradesco. E aí, um total de dividendos recebido bruto do Banco do Brasil, R$ 4.368,10. Para a BB Seguridade, R$ 3.649,15. E para o Banco Bradesco, R$ 4.025,70. E aí, dividendo líquido do Banco do Brasil cai para R$ 3.931,29. BB Seguridade, R$ 3.649,15 e o Banco Bradesco cai para R$ 3.421,85 e de fato aqui a gente observa que os dividendos ficam bastante próximos um dos outros nominalmente falando. E aí, se a gente observar como o investimento é de R$40 mil e você recebe nominalmente esses valores, a gente calcula então o retorno da carteira para o acionista. E a gente observa que esse retorno em dividendo maior é no Banco do Brasil e o segundo maior na BB Seguridade e o Bradescão ficando em terceiro com um retorno de 8,55% em relação ao que você investiu. Aí se a gente pegar então o retorno real, calculando então com a recompra de ação, o Banco do Brasil fica nos seus 9,83% de retorno frente aos 40 mil investidos. A BB Seguridade passa então a ter um retorno de 10,24% a 12,33% frente aos 40 mil investidos. E o Bradescão passa então com seu 1% já adquirido
para 9,55% de retorno final quando você investe 40 mil na empresa. Então, observando essas análises em retorno de dividendo, a gente observa que a BB Seguridade é a melhor opção neste momento para você estar adquirindo os papéis e montando uma boa posição acionária dentro da empresa, tendo um retorno entre 10,24% a 12,33%. O Banco do Brasil também é uma excelente opção, um retorno aí entre 9,83%, e o Bradescão também uma excelente opção de escolha, tendo um retorno de 9,55%, um retorno final para a sua carteira. Jovem, mas o Bradesco está passando por uma crise, então não é justo você calcular uma empresa como o Banco do Brasil, que está crescendo nos seus resultados, a BB Seguridade também está crescendo nos seus resultados, e o Bradescão vem caindo em seus resultados. Porém, eles têm uma política de recuperação da empresa. E se de fato essa política de recuperação da empresa funcionar, como ficaria? Então, para isso, eu resolvi realizar uma simulação com o Bradesco tendo um lucro de 22,5 bilhões de reais, como já foi observado lá atrás em 2019. Então não precisa nem o Bradesco realizar grandes inovações dentro da empresa. Basta ajustar a casinha para voltar a reportar esses patamares de lucro. E aí, nesse sentido, o Bradescão passaria a ter um PL de 5,92 vezes, o que nos daria, em relação ao seu PL final, uma rentabilidade, ou seja, apreciação de 71,28%. Então, a expectativa de apreciação no papel do Bradescão passaria para 71,28% e seria maior em relação aos seus pares. Que na BB Seguridade, por exemplo, o seu PL projetivo atual é de 7,89 vezes, sendo que na média de 12,71 vezes, ou seja, uma expectativa de apreciação de 61,09%. O Banco do Brasil, um PL de 4,12 vezes, sendo que na média de 6,55 vezes, uma rentabilidade aqui de apreciação esperada de 58,98 vezes, então passaria então a ter essa expectativa maior para o Bradescão, segundo para a BB Seguridade e terceiro para o Banco do Brasil, desde que o Bradescão volte a reportar um lucro líquido aqui na casa dos 22,5 bilhões de reais. Outro ponto interessante é que se a gente observar apenas o cenário atual para 2024, ou seja, sendo bastante realista, aí a gente observa o contrário. A gente já passa a observar que o Bradesco passa a ser a terceira opção, ou seja, uma expectativa de apreciação apenas de 29,67%, porque o seu PL atual, frente ao resultado esperado para 2024, é de 7,82 vezes, em relação à média de 10,14 vezes, uma apreciação de 29,67 vezes esperado. Para a BB Seguridade, com seu PL atual projetivo, em relação à média, uma apreciação esperada de 61,09%. E para o Banco do Brasil, com o PL atual projetivo de 4,12 vezes e a média de 6,55 vezes, temos uma apreciação esperada de 58,98 vezes. Então, de fato, aqui ficaria em segundo lugar e a BB Seguridade em primeiro lugar e o Bradescão em terceiro nesse ranking. Então, de fato, você observa que a BB Seguridade seria o ativo ideal neste momento para você optar em investir. E lembrando que isso aqui é apenas uma aula, não se trata de uma indicação de compra ou de venda. Simplesmente aqui uma aula compartilhada sobre como eu analiso ativos para retorno e montar minha carteira de dividendos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.